com a grande satisfação que a Associação dos Magistrados do Estado da Bahia, AMAB, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a Coordenadoria da Infância e Juventude recebem os senhores na oportunidade da realização do evento em comemoração aos 22 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, cujo tema discutido será inovações, avanços e desafios desses 22 anos do Estatuto. E após essa reunião, porque realmente os desafios são, apesar de 22 anos, os desafios ainda são muito grandes. E ainda agradecemos a disponibilidade, a prontidão e esforço de todos os palestrantes e participantes que contribuíram para tornar esse encontro uma realidade. Certamente abrilhantarão este evento, compartilhando conhecimento e nos ensinando mais sobre este tema tão polêmico e que vem despertando interesse cada vez maior. Principalmente sobre a maioridade penal, que é um assunto que vira e mexe, as pessoas discutem e ainda questionam. Este evento tem como objetivo discutir e esclarecer temas relativos que envolvem a infância e a juventude. As crianças e adolescentes precisam de dedicação, cuidado, elas precisam de respeito e muito amor. Precisam de alguém que lhes dê condições para crescer de maneira saudável, tendo seus direitos e deveres observados e principalmente respeitados. Pedimos a gentileza que todos desliguem os seus celulares ou ativem o modo silencioso, né? Até mesmo para que não interrompa a palestra. Para iniciar os trabalhos, convidamos para compor a mesa de honra o desembargador, com muita honra que eu falo, viu? Esse aí luta pela causa há muitos e muitos anos, desembargador Emílio Salomão Pinto Rizedá, atuou como juiz da infância e da juventude em Salvador até 2011, é uma pena que deixou, é uma pena mesmo. Ele começou em 95, ainda como juiz substituto, tornando-se titular em 96, atualmente ocupa com muita honra, né? O tribunal tem a honra de tê-lo como desembargador do Tribunal de Justiça, é coordenador do CIJ, professor da matéria Direito da Criança e da Adolescente na EMAB e na Unifax, é bacharel em Direito pela UFBA, pós-graduado em Ciências Criminais pela ProUnis, processo civil, é grande, viu, o currículo, processo civil pela Universidade de Salvador, Unifax, e em Direito do Estado pela Escola de Magistrados da Bahia, EMAB. Também participa da mesa o juiz Nelson Santana do Amaral, atualmente atua como juiz titular da 2ª Vara da Infância e da Juventude de Salvador, juiz eleitoral da 15ª Zona. Além disso, é professor de Sociologia, Ciências Sociais e Saúde e de História Social da Infância na Universidade do Estado da Bahia, professor de Direito da Criança e do Adolescente da Faculdade Rui Barbosa, possui graduação em Ciências Sociais e Pedagogia pela UFBA e Direito pela Universidade Católica de Salvador. É pós-graduado em Ciências Sociais pela UFBA, Direito Público pela Unifax e Metodologia de Ensino Superior pela Faculdade de Tecnologia e Ciência, a FTC. Também possui especialização em Proteção Jurisdicional pela Universidade Diego Portales, no Chile, e é doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais na Universidade del Museu Sócio Argentino. Também compõe a mesa o Dr. Juiz Walter Ribeiro Costa Júnior, atualmente é juiz titular na Vara da Infância e da Juventude e diretor do Fórum Desembargador Filinto Bastos, ambos na comarca de Feira de Santana. É graduado em Direito pela UFBA e professor da disciplina de Direito e Legislação. Passou pelo cargo de promotor de justiça e tornou-se juiz de direito em 1990. Antes desses nossos convidados, ilustres convidados, sentarem à mesa, a gente vai apresentar um vídeo, é rapidinho, é um vídeo super importante, que a gente pede que vocês prestem bastante atenção. Muito obrigada. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. I don't think so. Did you see it back there, George?
Crianças veem, crianças fazem, né? É o exemplo que cada pai deve fazer para evitar que seus filhos cometam crime. Antes da gente começar os debates, as palestras, pedimos a máxima atenção de todos para os seguintes comunicados que são extremamente importantes. Após o fim de todas as apresentações, haverá espaço para perguntas que deverão ser feitas por escrito, constando, isso é super importante, constando o nome, e-mail do remetente, indicando o expositor a quem se destina e entregue a uma de nossas recepcionistas, tá? Caso não haja tempo suficiente para o atendimento de todas as perguntas, a sessão será encerrada e as perguntas serão respondidas, repassadas aos expositores pela Coordenadoria da Infância e Juventude, e repito, respondidas o mais breve possível. Todas as perguntas serão atendidas e terão respostas. Aqueles que estão acompanhando pela internet, atenção, pessoal que está na internet, podem enviar suas perguntas para o e-mail. Atenção para o e-mail debatevirtualba@gmail.com. Agora eu gostaria de chamar os nossos convidados para sentar. Faltando. As nossas palestras de especialistas falando sobre esse assunto importante dos anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para a conferência de abertura, com a palavra o excelentíssimo senhor desembargador Salomão Rezedá, que abordará os aspectos das medidas protetivas. Quero cumprimentar os meus queridos colegas Nelson e Walter, e esses cumprimentos representam as minhas saudações para os presentes e para aqueles que nos ouvem e nos vê via internet. Também as primeiras palavras, elas verbalizadas por mim, mas que partem da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Estado da Bahia, no sentido de agradecer ao Tribunal de Justiça por ter possibilitado a realização desse evento, também manifestar a gratidão à Escola de Magistrados da Bahia, porque cedeu esse espaço e também envidou esforços no sentido de que nós realizássemos esse encontro no dia em que estamos a comemorar o 22º aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agradecer também a toda a equipe de apoio, cuja colaboração foi imprescindível para que nós aqui nos encontrássemos para fazermos essa troca de experiência, esse debate, enfim. Agradecer a todos que de qualquer forma colaboraram para que aqui hoje nós estivéssemos, a fim de que discutíssemos e fizéssemos uma reflexão sobre os 22 anos de existência da Lei 8.069, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. É um momento de comemoração, é um momento de reflexão,
Eu acredito que para essas duas indagações as respostas se adequam. Realmente é um momento de comemoração, mas também é um momento de reflexão. Eu vou começar a marcar meu tempo, porque, Adriano, eu tenho 15 minutos, não é isso? Eu sou muito prolixo quando começo a falar sobre esse tema da infância e da juventude, e a partir daqui eu vou tentar policiar-me para não extrapolar os 15 minutos que me são dispensados. Mas como eu estava a dizer, é efetivamente um momento de comemoração, mas acima de tudo também é um momento de reflexão. Temos a comemorar pela atitude do legislador de 1990, dar ao Brasil um texto tão avançado quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse texto que vem de ser criticado por segmentos da sociedade, por segmentos da mídia, mas que a rigor ele precisa de efetivação. E essa necessidade de efetivação nos leva à consideração sobre o que disse, que é um momento também de reflexão. De reflexão, sim, porque de nada adianta para a população infanto-juvenil brasileira a previsão de direitos constantes do nosso microsistema menoril. É preciso, e eu costumo dizer isso, e vou falar hoje, vou repetir, acredito por um longo tempo, é preciso que façamos com que o ECA saia do mundo da lei e venha para o mundo do mundo. Então, refletindo nesse 22º aniversário, esperamos que o ECA saia do papel e ele venha para a vida, ele venha para a prática, porque de nada adianta você ter direitos assegurados e não efetivados. Basta que passemos os olhos sobre o capítulo dos direitos fundamentais previstos no ECA, aí no seu livro primeiro, tomo 1, no livro primeiro do ECA, né, para que possamos verificar que apenas ali estão consignados os direitos fundamentais. Quando a gente volta-se para a realidade, a gente constata-se que aqueles direitos não estão efetivamente materializados. Basta apenas um exemplo: o direito à saúde. O direito à saúde. O ECA prevê garantias que, se fossem colocadas em prática, efetivamente, os nossos jovens teriam o seu direito à vida e o seu direito à saúde assegurados. Mas o que é que nós estamos a ver nos nossos dias? Se chegarmos a um hospital qualquer do nosso país, não só da Bahia, mas do nosso país, nós vamos verificar filas extensas de pessoas e, dentre essas, crianças e adolescentes, aguardando atendimento, aguardando uma ação governamental para que seu direito à saúde seja realmente efetivado. A gente observa também, nesse próprio livro 1 do ECA, direito ao respeito, direito à dignidade, direito à educação. E não precisa fazer outros comentários a respeito do que a vida possibilita às nossas crianças e aos nossos jovens no tocante a esses aspectos fundamentais de sua vida. Poderia fazer outras considerações sobre o que é assegurado em lei para a população infanto-juvenil deste país e o que é realmente efetivado, mas na tentativa de um alcance de uma objetividade maior, ficaria apenas nesses exemplos em derredor do que disse sobre os direitos fundamentais. Só para concluir, eu tenho também mencionado, estive acompanhando um jovem, me permitam esse exemplo, que necessitou da ajuda necessária
não diria nem da ajuda, mas que necessitou da efetivação dos seus direitos fundamentais à vida e à saúde, e que lamentavelmente não encontrou a resposta necessária por parte do Estado. E aí Estado eu me refiro lato sensu aos três níveis de competência: União, Estado e município. E essa pequena vida que florescia, que se abria para a sua existência, não pôde se alongar, porque por carência de recursos deixou-nos, e hoje tenho a mais absoluta certeza que vive em outro patamar existencial, gozando das benesses que não encontrou aqui conosco, exatamente por uma carência do quanto prevê o ECA e do quanto lhe era possibilitado na vida prática. Também é um momento de reflexão para que possamos chegar a uma conclusão sobre o que aconteceu no ECA nesses 22 anos. O ECA vem, e é uma tendência natural do legislador, tentar adequar a norma à realidade cotidiana. Se a gente se recordar que o nosso diploma repressivo penal, ele data de 1940, e fazemos uma comparação com a Lei 8069, que hoje completa 22 anos, efetivamente nós temos que concluir que o legislador necessita a cada dia tentar adequar a norma à vida. E é o que vem acontecendo com o Estatuto. Nós temos verificado ao longo desses 22 anos alterações pontuais dentro do microsistema estatutário. Mas de 2009 para cá, o ECA realmente sofreu duas substanciais mudanças, que foram adotadas com o intuito de adequá-lo a uma realidade que já a Lei de 90 não atendia. Eu me refiro à Lei Nacional de Adoção, que foi implementada no nosso país, alterando o ECA em 2009, e agora, em 2012, no ano corrente, também com o SINASE, a lei do SINASE, sobre a qual os meus eminentes colegas, os doutores Nelson e Walter, estarão aqui fazendo algumas abordagens e respondendo indagações. Então, vieram a Lei da Nacional da Adoção e a Lei do SINASE para exatamente adequar a Lei de 90, a 8069, a essa realidade, aos reclamos da sociedade, às necessidades da população infanto-juvenil brasileira. E poderia dizer que, de referência, vou me preservar apenas a fazer comentários à Lei 12.010. 2010, Nelson? 2010, de 2009. Porque, no tocante à Lei do SINASE, o Dr. Nelson e o Dr. Walter farão abordagem com maior propriedade e profundidade, já que militantes nessa área. De referência à Lei 12.010, o que tenho a dizer é que ela efetivamente veio a mudar uma realidade que já persistia no sistema jurídico nacional, especialmente no âmbito da legislação menoril. E eu começo como que a usar uma expressão popular, cortando na própria carne. A Lei 12.010 fez com que nós, juízes, saíssemos dos nossos gabinetes e passássemos a enfrentar a realidade que se encontra atrás dos muros silenciosos e quase que intransponíveis dos abrigos das casas de acolhimento. Porque a partir da implementação, a partir da vigência desta lei, os juízes foram obrigados a sair dos seus gabinetes de audiência, das salas de audiência, e
foram até as casas de acolhimento, as instituições, para que pudessem ver isoladamente, constatando a realidade de cada criança e de cada adolescente que se encontra abrigado, que se encontra acolhido em uma determinada instituição. Eu me refiro às audiências concentradas. Nós fomos obrigados a realizar essas audiências concentradas e eu confesso que participei da primeira e pude verificar da procedência dessa providência adotada pelo legislador. Porque muitas vezes o juiz, assoberbado pelo acúmulo de serviço do seu gabinete, do seu dia a dia, com pressão da sociedade, com pressão do advogado, justa, é verdade, com pressão das próprias partes, é um mandado de segurança, é uma necessidade de uma decisão judicial premente para que se atenda àquela necessidade que se apresenta. Então o juiz muitas vezes ele esquecia, por falta de tempo, da criança que se encontrava no abrigo. Hoje não. Semestralmente, ele é obrigado a se deslocar até a instituição para verificar de per si a situação de cada criança. E aí ele vai se deparar com uma realidade daquela criança e ele vai ser obrigado a tomar uma atitude para fazer com que aquela criança ou aquele adolescente, em 2 anos, no máximo, ele saia da instituição. Então observem que antes de 2009 nós não tínhamos essa obrigação. Nós não tínhamos